Meus queridos irmãos, aqui estamos nós mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor que será ministrada ao nosso coração. Continuamos com a série de cartas da prisão, ainda na epístola de Paulo aos Filipenses, hoje lendo o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo número 11. Eu vou ter uma breve palavra de oração com vocês e depois nós vamos ler o texto e meditar na Escritura. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por Tua palavra, obrigado pela inerrância e suficiência da Tua Sagrada Escritura e que hoje mais uma vez será aplicado ao nosso coração. Que o Senhor mesmo nos ensine e nos transforme através dela. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, assim diz o texto da palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavra do Senhor para nossa reflexão. A carta de Paulo aos Filipenses, como eu tenho dito, é um dos textos mais encantadores, mais belos da Escritura, particularmente do Novo Testamento. Alguns chamam de carta da esperança, carta da alegria, carta das coisas excelentes, e nós temos mais comumente ouvido que ela é a epístola ou a carta da alegria. Aliás, eu comecei o capítulo 3 lendo mais uma vez aqui em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Paulo tinha duas intenções práticas quando escolhe escrever naquele momento para a igreja de Filipos, e ele tem duas intenções muito práticas na horizontalidade, são elas: agradecer aos irmãos lá da igreja de Filipos pela oferta que tinham enviado a ele. Isso está lá no capítulo 4, versículo 10. Ele faz um agradecimento para os irmãos, em direção aos irmãos, porque eles renovaram o cuidado que eles já tinham anteriormente, renovaram para com ele, que estava em prisão naquele momento. Também havia a intenção de apresentar a eles Timóteo, que seria enviado depois. Isso está lá em 2, 19 a 24, alvo do último sermão. E Epafrodito, 2, 25 a 30, também alvo do último sermão. Timóteo seria enviado no momento oportuno e Epafrodito seria logo enviado, como parte das respostas também que Paulo estava dando à igreja, que, muito saudosa de Epafrodito, gostaria de vê-lo, bem como Epafrodito já tinha mencionado a Paulo o quão saudoso ele estava da igreja, dos irmãos, principalmente quando ele descobriu que os irmãos de Filipos souberam que ele estava enfermo. Ele ficou preocupado com a igreja. Então, Paulo recomenda Epafrodito para que seja recebido com honra pela igreja, bem como também Timóteo, que iria depois. Em Filipenses também, que nós vemos um dos primeiros poemas e um dos primeiros textos da cristandade a defender a divindade de Cristo, está lá em
capítulo 2, versículos 5 ao 11, com uma clara defesa do distintivo da fé cristã, que é o Deus Filho encarnado é de fato Deus, e todo o seu ministério entre nós não foi abolindo a sua natureza divina, mas foi ele sendo Deus, enquanto era também totalmente homem. E nós sabemos que Paulo tinha outras razões, principalmente preparar os irmãos para a perseguição, também adverti-los quanto aos falsos ensinamentos, que é o objetivo de parte do nosso sermão de hoje. E havia também alguns conflitos no seio da igreja, que ele gostaria de ver solucionados, o que nós vemos lá no começo do capítulo 4, com relação a algumas pessoas que estavam sem se dar muito bem dentro da igreja, o que não é correto, não é indicado. Bom, meus irmãos, nos primeiros 3 versículos que foram lidos, nós vemos Paulo trabalhando com a relação entre a fé verdadeira e a fé falsa, uma fé espúria. E nesses 3 versículos eu divido em 2 partes. A primeira é o versículo 1, em que ele fala da alegria do povo, a alegria do povo de Deus. E, interessantemente, se nós lermos apenas a metade desse primeiro versículo, e nós formos até o final do texto do capítulo 4, nós teríamos a epístola terminada, concluída. Porque diz assim: quanto ao mais, irmãos, ou seja, finalmente, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E depois nós poderíamos ler a despedida final, 4, de 21 a 23, a saudação final e a despedida de Paulo. Porque ele já tinha falado muita coisa e a impressão que dava é que ele já tinha resolvido os seus assuntos. Mas havia algumas coisas ainda que Paulo parece voltar a trazer à tona da sua mente, e ali então ele vai tratar. Nós temos então, nesse momento, a decisão clara de Paulo em dizer o seguinte, logo no primeiro instante, no término desse primeiro versículo: a mim não me desgosta, e é segurança para vocês, para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. E Paulo aqui nos dá um alerta. Até hoje, em tempos de tanta invenção no meio da igreja, em tempos de tanta mensagem estranha, de tanto coach falando asneiras no sentido mesmo daquilo que um asinino pode falar, e na verdade o que Paulo diz é segurança para a igreja se o pastor pregar a mesma coisa. E qual é a mesma coisa que o pastor vai pregar? A santa, boa e consagrada palavra de Deus. Somente isso. A nossa pregação é a pregação dos apóstolos. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver que as pregações que foram responsáveis por perturbar corações a ponto de haver conversões em massa, 3, 5 mil pessoas, eram as mesmas pregações. Pedro pregou a mesma coisa a vida inteira. Paulo pregou a mesma coisa a vida inteira. Obviamente usando retórica e usando contextos, mas a pregação do Evangelho é uma só, é a mensagem da salvação, é a boa nova, é a informação do pecado e também a informação do resgate de Deus. Não tem que inventar nada. E Paulo nos deixa uma orientação muito boa ali. Isso é para a segurança da igreja. Se você que me ouve agora tem ouvido gente pregar novidades, cuidado, porque as novidades podem ser condutoras ao inferno. Não tem novidade. Existe a consolidação da palavra de Deus. Isso sim se estabelece de forma concreta, e Paulo diz, para a segurança de vocês que um pastor pregue a mesma coisa. Eu vou pregar sempre a mesma coisa, deste púlpito aqui na igreja presbiteriana do bairro Imperial, você vai ouvir sempre a mesma pregação. É a pregação do Evangelho, é a Bíblia sendo pregada. E você que é membro desta igreja ou que nos ouve, não fique pensando que é falta de trabalho sobre a Escritura. Pelo contrário, quanto mais estudamos a Escritura, mais Escritura nós queremos e temos que pregar. O temor aumenta e nós temos receio de inventar coisas. Então, se você vir alguém inventando, não é porque estudou demais, é porque se desviou mesmo da Escritura. Bom,
Mas há características que Paulo coloca, e por que ele fala isso? Porque ele vai falar das invenções. Ele diz no versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E ele encerra no versículo 3 falando, nós é que somos tudo isso, a verdadeira. Então Paulo fala 3 características aqui dos falsos mestres. Eles confiam no seu pedigree. É isso mesmo, pedigree é a definição da ascendência confirmada de um cachorro. Paulo chama os falsos mestres de cachorros. Então, esses, eles confiam em si mesmos, eles confiam no seu pedigree. Eles confiam que um clube qualquer, não vou citar os nomes, mas um desses clubes que cuidam da linhagem canina, deu-lhe um bom pedigree. Então ele diz, eu confio no que eu sou. Mas Paulo diz que eles são cães. Eles também confiam na sua pureza, porque eles são falsamente circuncidados. É o terceiro elemento que ele fala aqui. Na verdade, quando nós vamos para o grego, aqui nós temos uma ideia não de circuncisão ritual como era dos hebreus, mas aqui é como se eles tivessem se mutilado. Então eles dizem, aquilo que é uma mutilação, eles entendem como sendo uma circuncisão. Não entenderam nada, nem aquele rito externo eles conseguem fazer. Eles se mutilam ao invés de se circuncidarem. E eles confiam na sua performance. São aqueles que são líderes segundo a carne. Eles são maus obreiros. Eles enchem muitas vezes plateias. Eles falam o que a plateia quer ouvir. Mas eles têm, ao invés de uma herança do Senhor, eles têm um pedigree canino. Ao invés de serem puros, eles são falsos, são pecadores, são mutilados na sua fé. E ao invés de terem performance, eles, na verdade, são a escória daqueles que usam indevidamente o nome do Senhor para a sua própria promoção. Paulo diz, cuidado com eles, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Fujam, tenham cuidado, saiam de perto, não deem ouvidos. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo diz o seguinte, você não precisa ir atrás dessas pessoas, porque nós é que somos a circuncisão. Eles são a falsa circuncisão. Você que é um irmãozinho, que vem para a igreja todo domingo, nesse tempo de isolamento social, está aí na sua casa buscando o Senhor, acompanhando a sã doutrina através dos meios disponíveis nesse momento, mas você que pode pensar assim, eu sou simples demais, entenda, se você for um verdadeiro filho de Deus, você tem a verdadeira circuncisão no seu coração, você não está mutilado. Nós adoramos a Deus no Espírito, nós não temos uma falsa pureza, adoramos o Senhor no Espírito, na singeleza de uma ovelhinha que adora o seu Senhor e Mestre. Não confiamos na nossa carne, mas a confiança está no Senhor a quem gloriamos. Então Paulo diz, não olhem para os falsos, olhem para cá, para dentro de casa, porque aqui você encontra a verdadeira conversão e a verdadeira jornada com o Senhor. O segundo item, Paulo estabelece argumentos contra os falsos mestres através da carne. No terceiro item, ele estabelece argumentos contra os falsos mestres pelo Espírito. Para fazer isso pela carne, ele usa o seu próprio exemplo. Ele vai lá na sua história, quase que ele fala também do seu próprio pedigree, porque do jeito que ele era antes de conhecer o Senhor, orgulhoso por tudo, ele poderia também se arvorar a algumas coisas que agora ele acusava os falsos mestres. Mas ele agora o fala como um verdadeiro convertido ao Senhor. Então ele tinha um lucro aparente daquele que não é convertido. E ele fala da herança que ele herdou dos seus pais. Então na carne ele herdou a circuncisão ao 8º dia. Ele herdou também a nobreza da genealogia do povo de Israel, isso está lá no versículo 5, da tribo de Benjamim, e sendo hebreu de hebreus, ele coloca toda a sua ascendência. Versículo 5 fala disso. Então isso ele herdou, ele não fez nada para isso, mas ele herdou. Mas ele também
na carne, ele conseguiu muita coisa por seus próprios esforços. Ele conseguiu ser reconhecido como um bom fariseu. Versículo 5 ainda. Ele foi extremamente zeloso com a sua religiosidade, com o seu farisaísmo. Versículo 6. E foi extremamente reto diante dos princípios jurídicos do farisaísmo, do judaísmo do seu tempo. Por isso que ele diz, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Então, ele diz o seguinte, esses falsos mestres não têm o que eu tinha. E se eles querem se arvorar, ser o que não são, eu poderia fazer isso com direito de fazer, porque eu herdei isso, eu tenho direito de nascença, e não apenas isso, eu corri atrás, eu me esforcei, eu sentei aos pés de Gamaliel, eu aprendi com ele, eu me tornei fariseu, de fariseus, eu me tornei exemplo entre os fariseus. Eu era profundamente zeloso, a tal ponto que perseguia a igreja. E eu era totalmente justo a partir dos olhos da lei. Bom, irrepreensível. Mas ele diz assim, é como se ele dissesse, eu não vou parar na minha carne, eu vou agora para os argumentos do Espírito, porque esse era o lucro que eu achava que tinha, na minha carne, na minha herança e na força do meu braço. Eu achava que eu tinha isso tudo como lucro, mas o que para mim era lucro, todas essas coisas, eu considerei perda por causa de Cristo. Versículo 7. E a partir daqui até o versículo 11, Paulo argumenta contra os falsos mestres agora pelo olhar do Espírito. Nos versículos 7 e 8, ele vai narrar a perda aparente de um servo convertido. E aqui ele usa uma linguagem econômica, né? Ele fala de lucro e fala de perda. E fala só de perda aqui, ele fala 1, 2, 3, 4 vezes em 2 versículos, incluindo a palavra refúgio, que tem a ver com algo que se perde porque não presta. Então ele tem a perda das dívidas do passado, da carne e do falso lucro, que antes ele achava que era lucro. Mas por que isso? Os olhos agora se abrem e aquilo que parecia lucro no passado, na verdade agora que ele perdeu aquele aparente lucro, ele entende que aquilo era perda. Ele perdeu a perda, porque ele ganhou agora algo novo. É mais ou menos como um cartão de crédito. Você tem lá um valor que é pré-aprovado para você, mas aquilo não é seu. Aquilo é pré-aprovado, aquilo é do banco, né? Então você vai lá, você compra, aproveita aí o coronavírus, você compra uma TV, uma geladeira e um micro-ondas. Tudo, passa o cartão lá, ele passou, você leva para casa. E você vai passar 30, 40 dias achando que você lucrou. Aí quando vier a conta, você vai ver que você perdeu, você tem uma dívida. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu achava que era lucro, mas era perda. Então quando eu perdi, na verdade eu entrei no lucro. Eu perdi o falso lucro, meus olhos se abriram. Eu perdi a falsidade da fé. Eu perdi a falsidade da fé em face das riquezas do conhecimento de Cristo, que é o único lugar, inclusive aqui no versículo 8, na Bíblia toda, em todos os escritos paulinos, que Paulo chama o Senhor Jesus de meu Senhor. Ele sempre o chama de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chama de várias formas. Meu Senhor é somente aqui, quando ele diz que perdeu tudo por causa de Cristo. E na verdade ele está dizendo que ele ganhou. Ele perdeu o passado para ter Cristo como seu todo, seu tudo. Tudo virou refúgio, tudo virou lixo. Está no final do versículo 8. Por causa de Cristo, tudo foi deixado de lado. E aquilo que parecia lucro, ele agora enxerga como perda. E quando ele perde tudo isso, ele entende, eu ganhei alguma coisa, porque eu passei a seguir a Cristo. E é isso que ele trata nos versículos de 9 a 11. Tudo considero as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Então ele entra no versículo 9. E ser achado nele,
O que é que ele ganhou com Cristo? O que é que ele lucrou indo até Cristo? O que é que ele conseguiu diante de Cristo? Tendo perdido as demais coisas, ele ganhou a união com Cristo. Ele passa a ser achado em Cristo. Quando alguém olha para Cristo, lá está Paulo em Cristo. Quando alguém olha para Cristo, lá está Joel em Cristo. Quando alguém olha para Cristo, lá está Maria em Cristo. Quando alguém olha para Cristo, lá está qualquer filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, está lá em Cristo. É isso que nós ganhamos. Nós não vemos isso, é a nossa fé que sabe pela Escritura que isso é verdade. Ser achado nele. Quando alguém nos procura, precisa nos achar nele, em Cristo Jesus. Nele não tendo justiça própria. É achado em Cristo por uma justiça que não é nossa, é uma justiça mediante a fé. Uma justiça que procede de Deus. Uma justiça que eu podia tentar fazer de tudo e não conseguiria. Ele disse aqui, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível, mas essa justiça que havia na lei não valia para o Senhor como justiça de um verdadeiro Filho de Deus. Era uma justiça frívola em ritual, que naquele momento não tinha mais qualquer valor, porque Cristo já havia se feito penalizado em nosso lugar para que a justiça de Deus viesse sobre os filhos do Senhor. Não é por causa de um rito, não é por causa de uma lei memorial, não é sequer por causa de uma lei moral, é por causa da lei efetivada em Cristo Jesus, cumprida nele na sua totalidade. É ali que nós precisamos estar encaixados, e ali nós somos justificados em Cristo. A justiça que nos é dada mediante a fé, e essa justiça procedente de Deus, não é nossa. Eu não sou justo, o Senhor me torna justo. E o que mais Paulo ganha? Ele ganha também a santificação em Cristo, porque quando ele diz aqui no versículo 10, para o conhecer, ou seja, ele foi achado em Cristo, foi tornado justo em Cristo, com uma finalidade, para o conhecer, e conhecer também o poder da sua ressurreição, e conhecer também a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, esse homem que achava que tinha muita coisa, perde tudo aquilo e ganha a união perfeita com Cristo, a justificação em Cristo e agora a santificação no Senhor. Ele passa a conhecer o poder da ressurreição de Cristo, é disso que ele fala. O poder da sua ressurreição. Quem não conhece o poder da ressurreição do Senhor não é filho de Deus, porque se a ressurreição não é algo que seja válido no processo da compreensão, da cognição da salvação, não faz sentido andar atrás de uma igreja, andar atrás de um Senhor que a gente não tem certeza se ressuscitou ou não. Aliás, mais uma vez, vocês já me ouviram falar várias vezes, mais uma vez, na minha cabeça não faz nenhum sentido alguém se chamar de cristão, se chamar de protestante, ou até de católico que seja, de ortodoxo, se no meio da sua crença ele desacreditar da ressurreição do Cristo crucificado. Isso não é cristianismo. Teólogos liberais não podem dizer eu sou um cristão, porque não creem na máxima da ressurreição, que é o tom do cristianismo. Ora, no finalzinho ele diz assim, conformando-me com ele na sua morte. Conformar-se aqui não é, puxa, aconteceu uma coisa ruim, eu vou me conformar com isso. Não é, é tomar a forma, é parecer-se plenamente com ele, conformando-me com Cristo na sua morte, tornando-me absolutamente igual a Cristo na sua morte. E nós sabemos como é que isso acontece. Nós morremos para o mundo, nós adentramos o universo da comunhão dos santos, fazemos isso publicamente, pela profissão de fé, pelo batismo,
Nós temos vários elementos da nossa simbologia cristã, da mensagem que é aplicada sobre nós, em que nós somos levados a dizer, por causa da Escritura e por causa dos atos que acontecem conosco, eu morri para o mundo. Eu não sou a mesma pessoa, ficou um velho homem para trás, agora existe um novo homem, com problemas, com defeitos, ainda pecando, sem ser glorificado, mas é uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando, tornando-me da mesma forma que ele, assumindo a mesma forma que ele na sua morte. Para quê? Qual é a finalidade de tudo isso? Para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ora, se eu não me tornar semelhante a Cristo na morte, eu não poderei me tornar semelhante a Cristo na ressurreição. Essa é a mensagem final de Paulo. Então, tudo isso torna o verdadeiro cristão tão parecido com Cristo, que o ganho final será maior do que qualquer ganho passado que a pessoa imagine ter. O ganho final e maior será imitá-lo até mesmo na ressurreição daquele último e glorioso dia. Porque da forma como nós vemos Cristo, da forma como Ele é testemunhado, assim também haverá de ocorrer conosco. Nós morremos com Cristo na forma pela qual Cristo morre. Não na cruz, mas abdicando da vida e tornando-nos nova criatura, morremos para nascer. E um dia seremos ressurretos com Ele. Como Ele, diante dEle, para Ele e para a eternidade com Ele. É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo diz o seguinte: vocês precisam se alegrar, e se alegrar no Senhor. Esperem um pouquinho, enquanto vocês se alegram, lembre-se, eu vou pregar a mesma pregação. Fiquem tranquilos que isso é para a segurança de vocês. Tem gente por aí, e é como se Paulo dissesse, vocês vão ouvir e talvez alguns se incomodem. Tem uns cachorros latindo por aí. Não deem ouvidos. Eles se mutilam para dizer que foram circuncidados. Eles também acham que são o suprassumo e não são. Vejam bem, eu, por exemplo, isso é Paulo dizendo, eu podia falar tudo isso. Eu fui circuncidado, eu fui nobre, eu era hebreu de hebreus. Eu também corri atrás, eu aprendi com Gamaliel, fiz e aconteci, mas isso tudo eu tive que jogar fora porque isso não valia nada. Como deles também não vale nada. Então eu me encontrei na situação de ser chamado pelo Senhor. Eu fui levado até Deus. E aquilo tudo que eu achava que valia alguma coisa, virou lixo, virou refúgio. Tive que jogar aquilo fora. E conforme isso aconteceu. Vejam bem, não sigam aqueles falsos mestres, porque eles não têm essa mensagem. Eu estou repetindo a pregação saudável para vocês lembrarem o que é. Aí sim, na cruz do Calvário eu me vi unido com Cristo. Eu me vi justificado em Cristo Jesus. Eu me vi entrando num processo de santificação, tudo isso, a ação de Deus sobre a minha vida. E agora eu estou me preparando, porque eu entendi o que é morrer para o mundo, a semelhança do próprio Cristo. E eu agora estou me preparando, porque se eu morri como Ele, eu também vou ressuscitar como Ele. E aí Paulo encerra esse trecho. E ele nos deixa uma lição fantástica. E algumas lições vão ficar como aplicação para a nossa vida. A primeira delas, alegre-se no Senhor, em perceber os falsos mestres e os falsos ensinos e expulsá-los de perto de você. Se você percebe quem prega uma falsa mensagem, um falso evangelho, quem é um falso pregador, alegre-se no Senhor, porque você é um filho bendito do Senhor, cujos olhos já foram abertos. Não dê ouvidos. Não fique zapeando a TV para lá e para cá para ver um monte de cães ladrando. Não faça isso. Não alimente o seu espírito com falsa informação do evangelho. Ou seja, uma informação falsa que nem do evangelho é. Não abra os seus ouvidos e a sua mente para o que esses cães, maus obreiros, aqueles da falsa circuncisão, os mutilados que acham que são muita coisa, não abra os seus ouvidos, não empreste a sua mente
para ouvir o que essas pessoas falam. Ouça exclusivamente a palavra de Deus. O nosso país tem uma igreja em muita coisa fragilizada. Mas eu vou dizer para vocês, o que tem de bom pregador no nosso país, erga as mãos para os céus e agradeça a Deus. Ouça o que se prega na nossa igreja. E ouça também aqueles que você sabe que são fiéis à Escritura Sagrada. Não confie na sua origem religiosa. É a terceira aplicação. Isso é lixo para Deus. Ah, mas eu nasci aqui, fui eu que botei aquele banco ali, fui eu que botei aquela janela, aquele vitral ali. Isso para Deus não representa nada, a não ser um coração que naquele momento tenha se disposto a ofertar para o bem físico do local onde a sua santa igreja se reúne. Porque nem o espaço é santo, não na nossa teologia. Não se gabe porque o reverendo Tonhonhon batizou você quando você era criança há 107 anos atrás. Alegre-se por estar firme na presença do Senhor. Não, sabe, alegre-se também porque aquele irmão do passado, aquele pastor estava lá oficiando o seu batismo. Óbvio que isso é motivo de alegria, mas não faça disso a marca da sua espiritualidade. Não confie na sua origem religiosa. Ah, eu sou da 4ª geração nesta igreja. Meu irmão, o que importa é se a sua vida está diante de Deus. Alegre-se, porque os seus antepassados também serviram a Deus aqui. Mas não faça disso um tributo, um altar para o qual você vai prestar culto. Não faça isso. Isso é idolatria. E passe a buscar diariamente os benefícios, aqueles benefícios advindos da perda das coisas que ficaram para trás e do lucro de servir a Cristo. Busque diariamente entender, aprofundar, mergulhar na sua união com Cristo. Isso vale para o resto da vida. Busque diariamente entender, consolidar na sua compreensão por que é que você é justo diante de Deus. Isso vai causar uma alegria indizível no seu coração. O que é a justificação, o que é a justiça de Deus aplicada sobre você? Entenda isso na profundidade. Todo santo dia busque se santificar mais diante de Deus. Ande em santidade, santifique-se, porque o Senhor continuará fazendo as suas maravilhas, e Ele sempre diz, santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Porque o Senhor sempre haverá de fazer as suas maravilhas, e Ele quer um povo santo ao seu lado. E finalmente, busque uma total e completa semelhança com o Senhor. Uma semelhança de tal monta, que você tenha plena convicção, por tudo isso, que você se tornou semelhante ao Senhor na sua morte. Quando você deixa a velha criatura, vai para a nova criatura, você se torna semelhante ao Senhor na morte. Porque você está andando agora para tornar-se semelhante ao Senhor na sua ressurreição. E haverá um dia final, em que todas essas coisas ficarão para trás. Os falsos mestres, os falsos, aqueles que são cães, aqueles que são maus obreiros, aqueles da falsa circuncisão, eles ouvirão um sinto muito, eu não sei quem são vocês, para as trevas exteriores. E talvez você, que é aquele simplesinho da casa do Senhor, mas que Paulo pode dizer num só coro junto com você, nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se você pode dizer isso junto com o apóstolo Paulo, junto com os santos do Senhor, eu quero dizer para você que, diferentemente dessa pompa e dessa circunstância dos falsos mestres, dos maus obreiros, você diante do Senhor, ressurreto, como Ele, você ouvirá também do Senhor. Em contraposição aos falsos, você ouvirá: seja bem-vindo, bendito do Senhor. Entre
para o gozo eterno. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Portanto, cuidado com eles, atenção, olhos fixos no Senhor, ouvidos fechados para um lado e totalmente abertos para o santo evangelho do Senhor. Eu quero orar com você. Senhor Deus, consolida em nós, arraiga em nosso coração a tua santa e boa palavra. Enche-nos, ó Deus, da convicção do teu Santo Espírito e fala ao nosso coração diuturnamente, a fim de sermos servos fiéis, verdadeiros, dignos de carregar o teu nome sobre a nossa vida. Abençoa os meus irmãos, aqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te encha de graça e de misericórdia.